santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Educação. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que os nossos amigos espirituais, nossos benfeitores, possam nos inspirar para que possamos abordar a educação através da visão espírita, na transformação moral do homem e da humanidade para o mundo de regeneração. Vamos passar agora a palavra também para a sua saudação inicial ao nosso Ronaldo Gomes. Muita paz e saúde. Que Jesus os abençoe. Gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Muita paz. Muito bem. Espiritismo e Educação desta noite tem por tema filhos difíceis, que muitas famílias conhecem, vivem essa questão e dizem que é um problema. Nós vamos trabalhar aqui a luz do Espiritismo para verificar que não é exatamente um problema, mas claro que é uma questão que aflige muitos lares e sabemos que muitos pais não se sentem capazes de educar esses filhos rebeldes, difíceis. E a grande pergunta que se faz é por que nós temos, muitas vezes, um filho rebelde, ou seja, que não gosta de obedecer, que não gosta de ter limites, que detesta ser chamado a atenção, que tem sempre uma resposta na ponta da língua, que vive aprontando, muitas vezes utilizando, inclusive, a violência. E aí nos perguntam, à luz do Espiritismo, da alma imortal e da reencarnação, será que existe alguma explicação para a existência do filho rebelde, que, em princípio, ele foi bem recebido para ser amado? Por que dessa rebeldia toda, e toda essa desobediência, chegar ao ponto de um adolescente de se voltar assim para a mãe e dizer, olha, nem me vem falar desse tal de Jesus, que eu não quero saber dele. E aí sim, vai aprontando. Pois bem, Ronaldo, a grande questão agora está lançada, né? Será que com a alma imortal e a reencarnação, o Espiritismo consegue dar uma explicação, pelo menos melhor, para a existência do filho rebelde? A própria ciência hoje vem ratificar o que a doutrina já falara há algum tempo. A ciência já comprova, através da própria psicologia e de N pesquisas, de que ainda como feto, todo o carinho que se dá
a este ser que está vindo, precisa de todo o apoio, até porque a própria mãe, já sensível a estar recebendo este espírito, eu vou começar a falar da própria ciência e da ciência espírita, ao mesmo tempo, porque as duas hoje já são uníssonas nesta observação. O carinho da família para com a mãe, para com esse ser que está vindo, já é o princípio de melhorias que virão para quando ele chegar a nascer. Por quê? É o amor. Falarmos hoje do filho difícil é muito fácil, mas estas tendências deveriam e devem ser observadas já durante todo o procedimento, até mesmo no berço. São observações que passam, Marcos, desapercebida, e que a ciência hoje comprova que quando já se tem, desde o início, todo um carinho, limites, a educação em si, já será meio caminho andado. Não vamos dizer que estará resolvido, não é isso, mas estará sendo um trabalho de prevenção, um trabalho de amor, de educação, que esse espírito, ao reencarnar e antes de reencarnar, já estará sendo trabalhado no seu processo evolutivo de melhoramento. Então, o filho hoje, rebelde, ainda rebelde, apesar de todo esse trabalho, ele ainda estará, talvez, ou não, mais propenso. Será que sim? Será que não? Aí eu coloco as dúvidas, Marcos, porque o programa é vasto hoje. Será que isso é balela do que nós estamos falando, do que a doutrina também fala, dessa preparação do antes, do depois, que é o durante, a este ser que está para nascer? Pois é, Ronaldo. Vamos então raciocinar com os princípios da doutrina espírita. Como todos nós somos almas imortais, né, e estamos aqui presentemente reencarnados, e sabemos que as nossas vidas são interligadas, entrelaçadas, e a lei divina é uma lei de consequências. Nós temos dois caminhos para explicar o filho rebelde, que, na verdade, deveria ser classificado apenas como um filho desafio. É o desafio da educação. Bem, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 583, nós vemos que muitos espíritos falidos perante si mesmos e a lei divina solicitam ter uma reencarnação onde eles possam ter bons pais. Porque eles sabem que se não tiverem na próxima encarnação bons pais, tenderão a falir novamente, porque a sua força de vontade não é suficiente. Deus, então, muitas vezes concede, mas os futuros pais nunca recebem a imposição. Eles normalmente são consultados. E aí os pais, já mais adiantados moralmente, aceitam receber aquele espírito como filho, e sabendo que já vai ser o filho desafio, o famoso filho rebelde. Essa é uma situação. Agora, existe a outra situação, quando nós estamos vindo, todos nós, né, pais e filhos, estamos vindo já juntos em várias encarnações, onde, claro, nós podemos ter prejudicado a este e aquele, e este e aquele pode ter nos prejudicado, e a lei divina faz com que estejamos juntos novamente. E aí, quando nós observamos uma espécie de ódio gratuito, como se diz, né, do filho para o pai, ou para a mãe, ou para os pais, ambos, ou um choque entre a mãe e o filho, ou o pai e o filho. E claro que pelo viés materialista da vida, nós não teríamos explicação. Mas aí nós temos a explicação através da reencarnação. Mas seja como for, não é, Ronaldo? O grande desafio é a educação. Trabalharmos
para colocar esse filho rebelde, esse filho difícil, novamente em ligação com Deus. É fácil? Não, claro que não é, sem nenhuma dúvida. Mas você colocou um ponto, Ronaldo, muito importante. Ora, tem que começar desde cedo. E, na verdade, já que nós temos, né, essa ideia da reencarnação, tem que começar antes. Porque o espírito que vai reencarnar está fazendo a ligação com o corpo em formação durante o período da gestação. Esse espírito ele é acessível aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas falas. Então, nós temos que começar a agir e utilizar muito a ferramenta da prece. E uma coisa que não é muito falada, e que é desconhecida, né, pela ciência material, é que nós podemos também nos encontrar com ele durante o sono. No início, em todo o início da gestação, ele está apto para nos receber. E nós podemos exercer uma influência sobre ele, sempre com os bons espíritos nos ajudando. Como se vê, né, Ronaldo? O assunto é vasto à luz da doutrina espírita. Agora, nós temos uma certeza, e é bom que todos os pais entendam isso. O filho rebelde, difícil, desafio, não está conosco por acaso, porque o acaso não existe. Se bem que, Ronaldo, uma vez alegaram que talvez lá no mundo espiritual, antes da reencarnação, tenha havido alguma confusão com as fichas espirituais e, de repente, o espírito que veio como filho não era para vir como nosso filho. Isso é possível, Ronaldo? Olha, se pensarmos dessa maneira, dizer que houve um erro, no caso, em relação à espiritualidade, então fica difícil imaginarmos que erraram na ficha kármica. Até porque, você colocou bem, os espíritos, por muitas vezes, pedem famílias mais equilibradas, espíritos mais evoluídos que possam ajudá-lo. Esse é um aspecto. Mas tem um aspecto também da reparação entre ambos, pais e filhos. Porque aí deriva a chamada problemática reencarnatória de passado, não necessariamente da última encarnação, mas de reencarnações várias, e que no processo de evolução, hoje, nesta encarnação, o espírito, mais uma vez, reencarna no seio familiar, no mesmo seio familiar, para esta reparação. Então, não é o acaso que os trouxe nesta nova reencarnação para a reparação entre ambos. A reparação dos sentimentos, das afeições, da reprimenda que não houve, enfim, os 3, os 4, os 5, enfim, quantos estão inseridos naquela família, que muitas vezes, Marcos, nós vamos até a vias de fato e não termos um filho, mas eu vou fazer a adoção. E vem com aquela ilusão que, bom, vou adotar, e essa adoção vem um filho rebelde. E aí, foi erro de reencarnação? Ou foi um erro de adoção? Eu estou colocando lenha na fogueira. É erro de adoção ou erro da encarnação? Aí fica difícil. Então, não há erros da divindade. O processo da reencarnação é de reparação e de resgate. Fato esse que precisamos, vou repetir, chamarmos os filhos rebeldes. E nós? Será que nós fomos os santinhos para os nossos pais? Será que não tivemos os nossos momentos de rebeldia com os nossos pais? E eles, por muitas vezes, choraram também por nós? Então, há que levarmos em consideração todo um processo anterior, ante o nascimento, depois do nascimento, e mesmo assim, apesar de toda a educação que dermos, tenham certeza, esse filho rebelde houve melhor assim. É que nós não notamos, nós não reparamos muitas vezes, mas semente está sendo lançada, está sendo ali frutificada
para posteriores, talvez nessa encarnação ainda, e quem sabe em outras encarnações. Mas tenham certeza, nada se perde em a natureza quando, de fato, depositamos o nosso amor, nosso carinho no processo reencarnatório. Muito bem. Ó, está aí na nossa tela, né, que você pode participar aqui do Espiritismo e Educação através do WhatsApp, enviando seu comentário, fazendo sua pergunta. No segundo bloco, nós justamente vamos responder às perguntas. Então, está aí na tela com os nossos números. Não deixe, então, de participar. Você, Ronaldo, colocou uma coisa que é importante, porque quando o filho começa já a crescer, é muito comum nós ouvirmos dos pais aquela expressão, né? Ah, não sei o que foi que eu fiz para merecer isso. Porque ele dá essa impressão, como você bem colocou, Ronaldo, que o filho não melhora. Isso não é verdade. Agora, a melhora, às vezes, é lenta, ela é bem gradual. E nós temos uma ótica ainda muito voltada para enxergar, né, o cisco no olho do outro, como nos informou o nosso mestre Jesus, né? Então, nós precisamos sempre focar também no lado positivo do nosso filho, nos avanços, nos progressos que ele vai conseguindo, mesmo que sejam lentos e pareçam não estar acontecendo. E você lembrou bem, Ronaldo, enquanto educadores, os pais são também semeadores. Então, você trabalha para que um dia a educação que você está dando, os exemplos que você está dando, o amor que você está dedicando, que um dia consigam sensibilizar esse espírito, levá-lo a pensar, a refletir, e aí ele começar uma transformação realmente mais profunda, mas pode levar a encarnação toda. Mas nada é perdido. O Ronaldo também acabou de nos lembrar. Se não for nessa encarnação, vai frutificar na próxima. Nós podemos colocar como rebeldia também, isso me veio agora, não está na nossa pauta, mas Jesus vem até hoje nesse processo, trabalhando a nossa rebeldia até hoje, Marcos. Uhum. O Pai Santíssimo, Divino, enviou o Filho, o seu Filho, para os outros filhos, que somos todos nós, ainda rebelde ao amor, e estamos perdidos? Porque Jesus ainda diz assim, não haverá uma só ovelha que não seja reparada, resgatada. Então, é para reforçar que nada se perde. Não, tenho certeza que todo o carinho que vocês estão dando, ainda que você diga que esse filho é rebelde, lembre-se de Jesus, lembremos de Deus. Nós somos rebeldes até hoje. Não tivemos melhora? Tivemos sim. A cada reencarnação nossa, estamos reparando a nossa rebeldia diante as leis divinas. E que Jesus é o nosso referencial de amor, trazido por Deus, nosso Pai, com esse irmão maior, na sua exemplificação de amor, de diálogo, de saber ouvir, e nos dá, até hoje, a paciência de esperar apenas as nossas ações. E assim como pai, como mãe, como avós, tios, pais de adoção ou não, não importa, tenhamos a nossa paciência e perseverança no bem, no amor, no diálogo, porque tenham certeza, nada em a natureza, quando é feito com amor, se perde, se fica em vão. Tenham certeza disso. É verdade. Se Jesus está caminhando conosco há 2000 anos, contando desde, né, a vinda dele aqui ao nosso planeta, diretamente conosco, né, e está nos acompanhando e nos aguardando com todas as nossas imperfeições, porque os pais vão abandonar os seus filhos em poucos meses ou anos? Então é para nós refletirmos seriamente. Mas, claro, os pais querem a receita do bolo. O que fazer com o meu filho rebelde? Como conseguir educá-lo? Bem, tanto eu como o Ronaldo sempre costumamos dizer que não existe a receita do bolo, porque
Cada ser é uma individualidade, com a sua personalidade, com a sua característica. Cada família é um contexto próprio, mas existem caminhos, né? Existem coisas dentro da educação que os pais devem fazer para melhor educar os seus filhos. Eu vou Ou, no destacar mínimo, aqui, então. adequar a sua realidade na sua família. No mínimo, Exato, adequação à sua realidade. exatamente. Mas vamos dar algumas dicas. Vou chamar aqui de dicas pedagógicas, né, para os pais lidarem com os filhos difíceis, os chamados filhos rebeldes. Primeira dica: precisa ter tempo para conviver. Isso é muito importante. Hoje em dia, a nossa vida é tão corrida, e quando não está corrida, nós a fazemos sem tempo, porque ficamos grudados aí nas redes sociais, nas informações instantâneas através da mídia, né? E, sem perceber, nós ocupamos as nossas 24 horas com uma série de coisas, menos o convívio com os nossos filhos. E conviver com eles é muito importante. Então, se você pode adiar determinada tarefa, adie. Se o filho chegou junto, você vai ver o que ele está fazendo, aproveite. A convivência é muito importante, que é para estabelecer o chamado relacionamento interpessoal. E ele saber que pode contar com você. Nada pior do que os olhinhos meio lacrimejantes da criança, quando vem até você, diz assim: pai, pode brincar comigo agora? E o pai e a criança ouve aquela resposta: agora não posso, não está vendo que eu estou ocupado? E a criança tem que sair. Será que não dá para parar 5 minutos? 10 minutinhos para fazer uma convivência? Isso é muito importante. Então, essa é a primeira dica pedagógica. Vou dar uma segunda aqui, Ronaldo, que é saber colocar limites bem claros aos filhos. Um limite aqui muito simples de ser trabalhado, né? Qual é a mãe, qual é o pai que não gosta de ver a sala arrumada, poder os bibelôs, os enfeites, né? Os porta-retratos e assim por diante? Todo mundo gosta. Agora, a criança, dependendo da sua idade, nem sempre tem esses devidos cuidados com tudo isso. Se você deixar a criança solta, é bem capaz que ela quebre um enfeite, né, derruba o porta-retrato, nas brincadeiras dela. Ela não tem exatamente uma noção. Ela pode pegar a bola, ficar encantada que a bola quica, pula, que pode jogar a bola e jogar a bola contra a TV, quebrar a TV. Então, você tem que deixar os limites muito claros do que pode, do que não pode, por que não pode. Olha, esse enfeite aqui não é para brincar, ele não é um brinquedo, sabe por quê? Quebra se cair no chão. Já pensou olhar aqui para o móvel, para a estante, e ela não está mais bonita porque quebrou o enfeite? Entendeu? Os seus brinquedos você pode jogar, né? Mas isso aqui não pode, porque isso aqui quebra. Então você tem que, mas é desde mesmo o início, começar a colocar de forma bem clara os limites e as consequências quando os limites não são obedecidos. E aí que muitos pais erram, não é, Ronaldo? Porque às vezes colocam as regras, né, mas não deixa claro para a criança que ela tem que assumir consequências de quebrar essas regras. Ela tem que assumir as consequências quando ela não obedece os limites. E ela tem que saber que consequências são essas. Porque se ela não souber, né, para ela pode parecer assim um super castigo que ela está recebendo e que ela não sabe nem direito o porquê disso. Não é verdade, Ronaldo? Tem que deixar bem claro quais são os limites e quais são as consequências quando os limites são quebrados. E um aspecto importante é contínuo. A palavra é contínuo, ou seja, não é estático, parado. Hoje eu faço isso,
aí acaba me desgastando, porque acho que vai melhorar de uma hora para outra. O que o Marcos está colocando é uma coisa que deverá ser contínua. Não pode parar. Vamos dar um exemplo. A criança fez hoje alguma coisa e você está contigo. Uma semana, cansei. Não dá mais para mim, não. Vou deixar agora para a mãe. Aí empurra. Quer dizer, só aí já fez. Então, é uma permanência contínua. A educação, gente, é um processo. A educação é uma forma de você estar se educando também, porque você não pode se eximir desse processo de educação. O meu mais velho era rebelde. Marcos conheceu bem. Marcos conheceu meu filho mais velho. Hoje ele está com 30 anos, já é advogado, formado, mas ele mesmo fala, pai, se não fosse a educação que você me deu e minha mãe, a coisa ia ser difícil para mim. Porque ele era rebelde, o negócio era sério mesmo. Com 7 anos, quase colocou fogo numa escola. Ele e o coleguinha, para vocês terem a intenção, a ideia de como a coisa é rebelde. Então, eu falo por experiência. Só que a minha experiência não é a realidade de muitos que estão nos ouvindo. Esses são caminhos que são colocados, que irão ser adequados a cada situação, que podem ser adequados. Mas, reforçando, a educação ela é contínua, não é parar. Confere, Marcos, né? Você fez hoje e amanhã estou cansado. Não dá mais, Marcos, espero. Não. Se tudo que você está falando aí é valendo, não dá não, mas não é por aí, não é esse o caminho. Outra dica pedagógica também que é muito importante é quanto à questão da correção. Corrija no ato. Na hora. Não é dizer assim, quando chegar em casa nós vamos conversar. Não é quando chegar em casa. Não aconteceu ali, naquele momento, é naquele momento que se deve conversar, que se deve chamar a atenção. Enfim, não é para deixar para depois. E, claro, você tem que lidar com essas dicas pedagógicas de uma forma igualitária para todos os filhos. E aí é outra dica pedagógica. Cuidado para não ficar pegando pesado e sempre no pé daquele filho, por considerá-lo rebelde e desafiador. Muito cuidado com isso, porque senão você nunca vai ver o lado positivo dele, porque todo espírito tem um lado positivo. Então, cuidado com isso. Outra dica pedagógica é não ser permissivo. E o Ronaldo tocou nisso agora, tá? Sabe uma coisa? Chega, não aguento mais. Tá? Quer saber? E se quiser fazer, faça. Se quiser xingar, xingue. Se quer quebrar, quebra. Porque, olha, eu cansei, não aguento mais, tá? Sabe uma coisa? Se você for o homem, né, o pai, sabe uma coisa? Vou deixar com a mãe. Ou então o contrário, né, quando a mãe fala, sabe uma coisa? Quando seu pai chegar à noite, você vai se entender com ele. Comigo, chega. Cansei, não aguento mais. Não pode. Porque aí você vai ser permissivo e vai permitir que ele faça o que bem entenda, a toda hora. E vai desafiar uma outra questão gravíssima, que é a sua autoridade moral. Porque se você largou mão dele, porque ele haverá de lhe obedecer? Porque ele haverá de ouvir as suas recomendações e orientações? Será o contrário. Ele terá a tendência de se rebelar ainda mais. Então, cuidado com isso. Ronaldo colocou muito bem. Educação é um processo contínuo. Ele não é rebelde? Então, é todo dia, é toda hora. Se tem que chamar atenção, chama atenção. Tem que dar o limite, dá o limite. Tem que fazer ele assumir as consequências, faz ele assumir as consequências. Mas eu já ouvi, Ronaldo, uma mãe uma vez conversando comigo, dizer, mas se eu for ficar fazendo isso toda hora, eu não faço outra coisa na vida, né? Porque ele apronta a cada minuto. E eu não vou viver, eu não vou ter a minha vida. Mas é o filho. E a vida, essa vida que ela fala é quem? É o quê? Onde está? Quem está? Você falou no início da nossa transmissão da convivência. Esse espaço de convivência, ele é individual
Sim, muitas vezes é individual, o banho é individual, mas outras coisas, a maior parte é coletiva. Então, você está falando do seu filho. E eu costumo dizer, né, Pois Marcos, é. eu via muito isso no grupo espírita, que era assim: ah, hoje, essa cesta que eu dei aqui para esse mantimento da ação social foi muito importante. Aí eu falei, é mesmo? A família está sem os filhos estão desempregados, uma situação. Eu falei, é mesmo? É. Aí ela, é mesmo, mas olha, infelizmente, a minha casa, eu estou passando por um processo. Eu falei, qual é o processo? Ah, meu filho, eu não sei. Eu tenho medo de se tornar vagabundo. Hoje eu chamo a atenção dele, eu brigo. Vai acordar, seu vagabundo. Eu falei, peraí. Você acabou de dizer que você faz a caridade ao centro de espírito e da sua casa está chamando seu filho de vagabundo. Tem alguma coisa errada. Não, é que eu já estou cansado. Olha aí. Ué, peraí, mas aqui você não está cansada, porque você não convive com essa pessoa que você está ajudando. Porque nós não Exato. convivemos, as pessoas só vêm ali no centro pegar a bolsa, fala do bem, fala da caridade, fala de Jesus, e dentro de casa você não tem paciência, você já está entregando aos pontos, cuidado, para você não tomar pontos maiores mais tarde. Então, essas reflexões são boas, mano, porque nós estamos falando dos nossos filhos. Mas a rebeldia não está sendo nossa? Essa ação minha não é um ato de rebeldia? É um ato de rebeldia. Para com o quê? Com o processo de educação comigo mesmo, antes de ser com meu filho. É verdade, é verdade. Antes de nós irmos às perguntas, que já estamos entrando no segundo bloco, nós vamos dar aqui uma dica de leitura, porque o que eu falei aqui no início está numa obra de minha autoria. Mas antes está aí na tela, né, o IBEM Educa. IBEM Educa é uma organização não governamental, da qual nós estamos juntos e que trabalha no campo da educação e oferece dezenas de cursos online para professores e pais. As matrículas estão sempre abertas, basta acessar aí o site ibemeducaead.com.br. Tem cursos na área da educação, na área de gestão, na área família, cursos voltados efetivamente para os pais. Vai lá, só acessar o IBEM Educa, está aí a logo aí da IBEM Educa. Muito bem, e eu quero mostrar agora aqui na tela temos aí já 2 livros, né, de minha autoria, Pais Eduquem Seus Filhos e o Prática Educativa para Pais e Educadores. São obras publicadas pela Amazon no formato digital para serem lidos no celular, no computador, no tablet. Basta acessar o site da Amazon, www.amazon.com.br, e tem muitas dicas pedagógicas, tem muito estudo nessas 2 obras. Bem, Ronaldo, estamos entrando no segundo bloco, então agora vamos passar a palavra aos nossos ouvintes, aqueles que estão acompanhando aqui o Espiritismo e Educação, com as suas perguntas. Tomara que seja bem difícil. Vamos lá. Evani Gomes, boa noite, meu amigo. Muita paz. Vamos às perguntas. Graciela, Rio de Janeiro. Não sei mais o que fazer com meu filho. Na escola, acreditam que ele é hiperativo ou que tem algum outro transtorno. Ele é muito agitado, não para um minuto. E aí, Marcos? Déficit de atenção? Pode ser. Graciela, olha só. Os déficits de atenção, as síndromes como a hiperatividade, elas existem. E nós, espíritas, em absoluto, não as descartamos. Mas tem que entender que é preciso ter um diagnóstico médico, realmente. Tá? Porque você falar por falar que parece que a criança tem isso ou tem aquilo, não, então você vai ter que levar para um especialista e vai fazer os devidos exames para detectar se realmente há o transtorno ou não. Classificar a criança como hiperativa é muito fácil. Agora, nós temos que entender que a criança tem muita energia. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um neto, tenho sobrinhos netos, que estão todos nessa faixa etária aí dos 2 até os 6 anos. Sempre que eu estou com eles ou eles estão comigo,
Nossa, se deixar, brincam durante 3, 4, 5, 6 horas com a maior tranquilidade, inventando uma brincadeira atrás da outra. Ou seja, a criança tem muita energia e ela está explorando o seu mundo em torno dela. Esse espírito, pouco a pouco, vai dominando o corpo, vai desenvolvendo as suas habilidades sensório-motoras. Então, muitas vezes, ela só tem mesmo muita energia e que você precisa deixar que ela extravase. Agora, além de ter muita energia, boa parte das crianças tem falta de educação. Ou seja, elas não sabem ter limites. Elas não sabem respeitar o espaço do outro. Não sabem respeitar o direito do outro. Ah, mas isso quer dizer que o espírito já trouxe isso? Nem sempre. Tá? Ele pode estar trazendo, sim, essa tendência, mas essa tendência pode estar sendo reforçada pelos pais. O Ronaldo já deu aqui um puxão de orelha daqueles pais irresponsáveis, porque muitas vezes nós é que somos rebeldes, nós é que somos indolentes, nós é que não estamos dando bons exemplos. Então, cuidado, Graciela, se a escola está detectando a possibilidade de algum transtorno, leve sim o seu filho ao médico, ao especialista, para fazer os devidos exames e obter efetivamente um diagnóstico. Agora, independente disso, lembre-se que, de qualquer maneira, você precisa colocar os limites. De qualquer maneira, você precisa exercer sua autoridade moral e precisa perceber se, na verdade, ele não está precisando de educação. O Isamitiba, que foi um grande psicólogo, terapeuta e educador brasileiro, que deixou livros fantásticos para nós, e eu vou citar aqui um que eu adoro, que é o livro Quem Ama, Educa. Ele dá um depoimento no início do livro, em que ele diz que nos seus mais de 30, 40 anos de clínica, como terapeuta, como psicólogo, ele tinha chego a uma conclusão em relação aos diagnósticos sobre as crianças. É que a maioria não tem hiperatividade, não tem transtorno disso ou daquilo. A maioria tem falta de educação que deveria ser dada pelos pais. E essa fala do Isamitiba é muito séria, é muito profunda. Então, Graciela, pense nisso, mas como eu coloquei aqui, nós espíritas não descartamos a parte médica, né, de jeito nenhum, tá? Porque pode haver, sim, algum tipo de transtorno. Mas lembre-se, com transtorno ou sem transtorno, a educação é tudo. Diga, eu gostaria de fazer uma observação, porque é triste, como profissional que sou, especialista, vermos crianças tomando medicações que muitas vezes, na sua grande maioria, não é necessário. E são drogas. Claro que a medicação vem controlar, não estou aqui criticando as medicações. Estou levando uma observação que a grande maioria que toma medicação não era para estar tomando essa medicação. Não vou dizer se foi eu, se não foi eu, mas muitas vezes, você colocou bem, os pais é que forçam essa situação, que não aguentam mais os próprios limites que não é dado a eles mesmos, como pais, por não terem a paciência de ver que ali é o seu filho que está todo o tempo chamando a atenção deles para com eles. Isso é que é importante. Déficit de atenção, não. É a criança com as suas ações, suas atitudes, chamando a atenção para algo que está ocorrendo dentro do seu lar. Tenham atenção sobre isso. Quem fala com vocês é um especialista. Eu sou psicopedagogo, perdoe, não é falsa modéstia, mas tem que ser colocado. Então, a gente observa muitas crianças tomando medicações sem necessidade. Muito cuidado, e o Marcos colocou bem. A educação, ela deve estar ali intrinsecamente ligada o tempo todo. E essa parceria escola e família está faltando um pouco. Aliás, muito.
porque isso também contribui muito para as atividades das crianças chamadas hiperativas. Vamos à próxima pergunta. Jaqueline, São Paulo. Minha filha desafia minha autoridade o tempo todo. Responde e não obedece. Os castigos não estão resolvendo. Qual a solução, Marcos? Olha o castigo. Jaqueline, pois é, Jaqueline, olha só, você está dizendo que sua filha desafia sua autoridade. Bom, precisamos conversar sobre isso, autoridade. A verdadeira autoridade é a chamada autoridade moral. Porque existe a autoridade da ameaça, não deixa de ser uma autoridade. Né? Como antigamente, né, existia a autoridade do olhar, né? Aquele olhar penetrante, o filho já entender. Né? Existe também a autoridade da palavra. E aí muita gente brinca, né, Ronaldo? Né? E assim, chamou pelo nome completo. Ai, 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 vai pegar, vai dar problema agora. Ou como diz a nova geração, vai dar ruim. Né? Não gosto muito de falar isso, mas enfim, isso é muito dito. Mas essas autoridades, entre outras, são autoridades passageiras, como a autoridade de colocar de castigo. Olha só, a autoridade verdadeira é a moral. Agora, você constrói a autoridade moral com diálogo, com participação, com as regras bem definidas, claras, dando bom exemplo, que muitos pais esquecem disso, querem ter autoridade, mas sem dar um bom exemplo. E aí não há autoridade que resista, se você é o contrário daquilo que você exige do seu filho. E outra, Jaqueline, não adianta fazer bate-boca com a sua filha, para ver quem é que fala mais alto e que vai mandar dentro de casa. Tá? Porque isso se faz, o filho, no caso a sua filha, tem que entender que, embora você, vez ou outra, possa estar errada, possa estar equivocada, mas a autoridade dentro do lar é você que é mãe. Você não é o filho que vem para mandar em você. Né? Chegar para você, olha, ou eu só quero comer isso ou aquilo. Ou o contrário, né? A criança gosta muito de fazer isso. Eu vou almoçar. Você não pode simplesmente olhar para sua filha. Ah, você não quer almoçar, filhinha? Não, hoje eu não quero, não vou comer nada. Ah, então tá bom, né? Se você não quer comer, não pode fazer isso. Ela está mandando em você, dando ordens em você. Porque isso é uma inversão de valores. Ela é criança ainda. Se você deixar esse espírito que já está revelando umas tendências, na medida que for crescer dominando o corpo, ele começa, então, a dominar também a família. Então, a verdadeira autoridade é a moral, e é isso que você tem que começar a fazer com a sua filha. E você fala, olha, se eu me equivocar e errar, você tem o direito de me chamar a atenção para que eu repense. Mas, enquanto você for criança, e eu for a sua mãe e eu sou adulta, sou eu que mando. Agora, eu vou sempre conversar, sempre dialogar, mas eu quero sempre o melhor para você. E nem sempre você sabe o que é o melhor para você. E assim você vai colocando a sua autoridade moral e vai se fazendo a autoeducação, porque você tem que acompanhar isso com seus bons exemplos. Então, Jaqueline, é isso, e dentro de um processo que pode levar mais tempo, que pode levar menos tempo, tá? Mas evite bate-bocas, discussões e esses castigos que a criança não sabe nem exatamente por que está sendo castigada ou por que está sendo tão grandemente castigada. Não é por aí. Muito bem. Próxima pergunta. Todo filho problema é um mau espírito? Carol, Rio de Janeiro. Todo filho problema é um mau espírito, Marcos? Olha só, Carol, talvez todo filho problema possa ser classificado como um espírito inferior do ponto de vista moral. Mas lembrando que todos nós somos espíritos inferiores, porque todos nós estamos num determinado grau de egoísmo, de orgulho,
Todos nós ainda estamos lutando aí com vícios, com paixões. Rebeldia não significa necessariamente maldade. São coisas completamente diferentes. Então, o filho pode ser rebelde? Sim. Mas ser mal é outra coisa. Então, não. Não podemos fazer essa generalização que todo filho desafio, todo filho rebelde é um espírito mau. Não. Agora, Allan Kardec nos chama a atenção dizendo que os pais precisam ser bons observadores dos filhos. Por quê? E você precisa observar se nessa rebeldia não está também a maldade. Ou seja, se ele não faz por querer mesmo prejudicar o outro. Então tem que fazer essa observação. Se observar isso, sim, aí nesse caso estaremos detectando um espírito que tem uma tendência para o mal. Porque uma coisa, entre irmãos, é você observar que lá na brincadeira, um ficou chateado por alguma coisa e empurrou o outro, até mesmo um tapa no outro, mas foi por causa da circunstância da brincadeira. Ele não é mau. Tá? Apesar que naquele momento ele não conseguiu se controlar, ele ficou com raiva, não gostou do que o irmão fez, ele deu lá um empurrão, essa coisa toda. Isso é uma coisa. Outra coisa é, no meio da brincadeira, você observar que o seu chegando lá junto do irmão, e não arrancou simplesmente o brinquedo da mão dele, puxou o brinquedo e o derrubou para que ele batesse mesmo a cabeça. Opa, então você está vendo componente de maldade. E aí você precisa rapidamente começar a corrigir isso, com muito diálogo, mostrando que isso não se faz, e trabalhando aquela regra de ouro da educação. Ele precisa aprender a fazer ao irmão ou qualquer outro colega somente aquilo que ele gostaria que fizesse a ele. Ou seja, tem que se trabalhar a empatia, para que ele possa aprender a se colocar no lugar do outro. Então, nem todo filho rebelde e difícil é mau, mas entre eles, nós podemos ter aquele que está trazendo tendências ligadas à maldade. Depende também da referência de mal. Eu posso estar sendo mal no processo de educação também do meu filho. Então, eu estou sendo mal em levar essa educação para o outro lado, das vontades. Sim. Então, precisamos compreender o que é esse mal. O mal não é o filho mal, pode ser o pai mal, a mãe má também em relação ao processo da educação. Mal condução do processo educacional. Tá bom? É para a gente referenciar, porque mal não existe mal, espírito mal. Maldade está na ausência do bem. Não fazer o bem já é um mal. Vamos à próxima pergunta. Maria Celeste. Por que os filhos são tão diferentes? E o que fazer para melhor educá-los? Só uma ressalva, ainda bem que são diferentes. Verdade, Dom Ronaldo. Ô, Maria Celeste, olha só. Por que os nossos filhos são diferentes? Porque são espíritos em estágios diferenciados de progresso, de evolução. Cada um traz as suas tendências, as suas ideias inatas, as suas experiências existenciais. São individualidades. Por isso que eles não são idênticos, não são iguais. Aliás, seria muito chato, né, se nós temos 1, 2, 3, 4, 5 filhos e todos iguais. Todo mundo pensa do mesmo jeito, faz do mesmo jeito, nunca acontece nada de diferente. Seria terrível. Nós somos espíritos destinados à evolução, a chegarmos à perfeição. Agora, cada um faz a sua caminhada. Tá? Então, eu escolho ir por aqui, o outro escolhe ir por ali, então eu passo por determinadas experiências, outro passa por outras, e nós vamos nos construindo. Como diz com bastante propriedade a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, nós somos construtores de nós mesmos. E é por isso que sempre recomendamos.
que, em linhas gerais, a educação que você vai dar aos seus filhos é a mesma, mas nas particularidades, essa educação tem que ser diferente. Olha, Né? Porque eu gostaria cada um... Fala, Ronaldo. eu gostaria de desmistificar agora esse um ponto importante. O filho rebelde, ou que é totalmente deplorável, não tem mais o que eu fazer, esse é o melhor, hein? Porque este está mostrando ao que veio para que possamos ter todo o amor com ele e educá-lo. Porque eu não sei aonde está escrito que o filho bonzinho é que vai ter comportamentos bons ou vai ser boa pessoa quando crescer. Uhum. Eu não sei aonde está escrito isso. Precisamos rever esse processo de educação. Os que são rebeldes, os que têm esses comportamentos, mostram o que é. E olha, há muito tempo, vou dar um exemplo aqui, não citar nome. Um jovem estudioso, nunca ninguém teve nada que falar dele, nem os próprios pais. Isso aí foi notório o que aconteceu. Ele entrou no cinema e saiu metralhando todo mundo. E aí? Mas ninguém tinha o que falar dele. Eu acompanhei o caso. E aí? Exato. Como é que fica? E quantos casos tem por aí? São muitos. Hitler Verdade. tinha uma educação dele, o pai separou, então, mas ele não comia carne, era bonzinho. E aí? Quem foi Hitler? Precisamos desmistificar essa situação. Filho rebelde chama atenção para um processo de educação. O que é bom, o que é bonzinho, precisa de educação, né, Marcos? Não precisa de exemplos, de limites, não precisa de nada. É só fazer a vontade dele. É só uma observação. Muito cuidado. É isso aí. Tomemos cuidado, muito cuidado com isso. Vamos à próxima pergunta. Se a reencarnação é um bem para o espírito, como explicar tanta rebeldia e insensibilidade dessa nova geração? Rosane, Rio de Janeiro. É uma boa pergunta. Nós jogarmos tudo para o espírito, aquilo que ele está trazendo das suas existências passadas, é simplificar muito essa questão. Porque nós temos que ver as influências do meio, da educação, dos exemplos, influências que estão exercendo toda uma pressão sobre esse espírito já encarnado. Nós temos que observar, claro, as tendências que ele traz, para, como nos diz Kardec, corrigir as más tendências que ele ainda tenha e fortalecer o desenvolvimento das suas boas tendências. Mas isso não se resume só nas tendências que ele está trazendo, porque, em grande parte, nós estamos mantendo uma educação, tanto na família quanto na escola, que é uma educação materialista, que é uma educação egoísta, é uma educação que está formando gerações individualistas. Não sabem pensar no próximo, não sabem pensar no bem coletivo. E, portanto, a responsabilidade é nossa, enquanto pais, enquanto professores, enquanto autoridades públicas, ou seja, é um problema humano. Nós não estamos dando a devida atenção ao espírito integral, que é o nosso filho. As escolas estão quase todas divorciadas da educação, porque as escolas se transformaram em centros de ensino. Aliás, é interessante, não é, Ronaldo? Porque só se fala assim, rede de ensino, unidades de ensino, o ensino fundamental. Não se fala em educação. Então, é por isso que nós estamos vendo, de fato, não apenas essa geração, porque já há algumas gerações, que nós estamos vendo pessoas insensíveis, indiferentes, sem se preocupar realmente com o planeta, com a natureza, com a sociedade humana, com o outro que está do lado dele.
Mas isso não é um problema simplesmente do espírito, do que ele esteja trazendo com ele. É um problema do nosso sistema educacional e social que precisamos corrigir e que o espiritismo veio facilitar isso ao nos levar para a grande questão que a maioria não quer debater, que a maioria não quer discutir. Moral. O nosso grande problema é moral, é da falta da formação do caráter, de uma educação que não leva esse ser humano à ética, à solidariedade, à fraternidade, à compaixão pelo outro. Então, nós precisamos transformar, precisamos reformar a nossa educação e fazer da família e da escola verdadeiros institutos de educação desse espírito imortal e integral. Próxima pergunta. É minha. Posso fazer? Deve. Pode. Você falou, Ronaldo, dos rebeldes, e o Marcos também. Eu conheço um caso de um caba rebelde, mas que a mãe, Dona Mônica, trabalhou bem, orou bem, e parece que o rebelde conseguiu se transformar. Eu queria que você falasse um pouquinho no rebelde, menino que foi Agostinho, e Dona Mônica. Sim. Sim. Vamos lá, Tavares. E depois se transformou num grande, não num grande ensinamento, mas num grande educador. Adorei, Marcos, você falou Verdade. de ensino e educação. Estão trocando as bolas, infelizmente. Bom, o nosso Tavares, que é o nosso técnico aqui, responsável aqui pela Web Rádio Estação da Luz, está lembrando aqui Agostinho, Santo Agostinho, né, como é conhecido, né? Muito bem. E que durante toda a sua juventude, adolescência e juventude, ele foi um rebelde total, completo, ele não queria saber da religião, coisa nenhuma. E a mãe dele, a Mônica, né, que vai depois ser canonizada como Santa Mônica, nunca desistiu do seu filho, o Agostinho. E por mais que ele aprontasse, ele aprontou muito, né, e ela trabalhava com ele as lições de Jesus, tentava sempre chamá-lo para as lições do Evangelho, até que um dia essa semeadura começou a brotar. E o Agostinho, meio já começando a ficar entediado, né, das companhias, das farras, daquela coisa toda, um dia ele disse, a minha mãe insiste tanto, né, mas insiste tanto, né? Sabe uma coisa? Vou pegar essa Bíblia e vou ler. E quando ele começou a ler, entrou pelo Novo Testamento, ele teve o encontro dele com Jesus. Eu vou lembrar aqui também, como exemplo da força da educação, uma história contada pelo Divaldo Franco. O Divaldo disse que certa vez, na Mansão do Caminho, lá em Salvador, eles receberam um garoto, e o garoto era rebeldíssimo, e era mau, muito violento. E o garoto ficou na Mansão do Caminho até os 18 anos. E aí, então, Divaldo o chamou e disse assim, olha, eu não posso mais lhe segurar, você acaba de fazer 18 anos, agora você vai para o mundo. Mas eu sei das suas tendências, você é muito violento, né? Então eu só quero combinar uma coisa com você. Quando você estiver por aí, né, e o sangue ferver, né, que você ficar super nervoso e você quiser matar alguém, você faz o seguinte, você volta aqui para a Mansão do Caminho e me mata. Sabe por quê? Porque eu sou um péssimo educador. Eu fali na sua educação, eu não consegui lhe corrigir. Tá bom? É o único combinado. Quando você quiser matar alguém, primeiro você vem aqui e me mata. E ele disse que o rapaz foi embora pelo mundo, ele não viu mais o rapaz, os anos passaram, e ele confessa assim, olha, como os anos passaram, eu comecei a orar por ele, mas já achando que provavelmente ele já estava morto, né? já tinha voltado para o mundo espiritual. Então, o Divaldo estava em São Paulo, especificamente na cidade de Guarulhos, e a Câmara dos Vereadores de Guarulhos resolveu fazer uma homenagem a ele. E aí o vereador, conversando com ele, disse assim, olha, seu Divaldo, é o seguinte, olha, nós temos aqui um artista plástico aqui da cidade, agora até está meio famoso internacionalmente, e nós pedimos que ele fizesse um retrato do senhor. E ele veio
ele mesmo vai dar o retrato. Aí eu, tá bom, né? Tudo bem. E entrou, né? A pessoa entrou, o tal do artista plástico, veio lá com o quadro, entregou o quadro para ele, que ele achou até que ficou bonito, agradeceu. O artista olhou para ele e disse: o senhor não está me reconhecendo? Ele olhou assim: o senhor vai me desculpar, mas não, eu não estou lhe reconhecendo, não. De fato, eu mudei muito, tá? Mas eu sou o fulano, lembra? Aí o Divaldo Couto que olhou, falou: você era aquele? Não é possível, você está muito transformado. Não, olha, aprontei muito, fiz poucas e boas depois que eu saí da mansão, mas sempre, e fui preso várias vezes, mas sempre que eu queria matar um, eu lembrava daquele combinado, que eu tinha que matar o senhor primeiro. E eu dizia para mim: mas como que eu vou matar o Divaldo? Não posso, aquele homem, não posso matar. Até que um dia eu pensei assim, estava lá na cadeia, assim, eu tenho que mudar de vida, não posso mais continuar assim, porque uma hora qualquer alguém vai me matar. Eu não mato ninguém, mas alguém me mata. E lá aprendi a pintar e acabei virando esse artista plástico. Mas, na verdade, eu não fui salvo lá dentro da cadeia, não. Fui salvo pelo senhor. Porque o senhor foi o meu educador. O senhor é que, na verdade, conseguiu me transformar. Eu demorei para entender. Semente mas lançada. Hoje eu agradeço ao senhor. E aí se abraçaram, né? Então está aí, né? É a educação que transforma o mais rebelde dos rebeldes. Nós vamos nos esquecer do filho pródigo que retorna ao seu lar, apesar de tudo e de todas as adversidades. E eu sugiro que vocês assistam um filme muito bom, que apesar da adversidade toda, A Vida é Bela. Ele consegue mostrar àquela criança o lado bom da vida, que é isso que nós devemos ver. Mostrar. O lado ruim já está sendo ali, não precisa falar mais nada, mas mostrar o outro lado da vida, a verdadeira vida. Esse filme retrata uma criança vendo a coisa, o mundo por um outro aspecto, de uma realidade, apesar de toda a adversidade que ele vivenciara na guerra, na Grande Guerra Mundial. E, Marcos, chegamos ao nosso final. É verdade, é verdade. Lembrando, então, do nosso IBEM Educa, não esqueçam, aí temos os cursos abertos a todos, os 2 livros que indicamos hoje, Pais, Eduque Seus Filhos, e o Prática Educativa para Pais e Educadores. IBEM Educa está aí na tela, é só acessar o site ibemeducaead.com.br. Bem, Ronaldo, vamos fazer as nossas despedidas, não é mesmo? Muita paz, que Jesus os abençoe. Vamos manter toda a vigilância e oração. A pandemia ainda está aí. Por favor, contra fato, só há um argumento: responsabilidade. As coisas estão acontecendo. Não achar que não está é uma imprudência nossa. Empatia, amor, muita paz e gratidão. A todos que nos acompanharam, nosso agradecimento, rogando a Jesus, nosso Mestre, a todos abençoe. Agradecemos aqui aos benfeitores espirituais que estiveram conosco, nos amparando e inspirando, a Deus, nosso Pai, e que possamos ter um encontro na próxima semana, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, com mais um Espiritismo e Educação. Paz em todos os corações.